Maravilhoso, eterno Pai, é o Deus poderoso. Dia de prova, de dia de angústia, de dia aonde, Senhor, violência tem se levantado, aonde tanta vida tem sido ceifada sem misericórdia, sem graça, Senhor. Que o Evangelho seja pregado, levanta hoje, que tenha condições, que seja cheio do Espírito Santo, para alcançar uma alma, Senhor, que está cansada, batida, precisando de uma ajuda deste momento, desta noite. Senhor, eu quero pedir como aqueles que necessitam de uma vitória. Senhor, eu quero pedir a como aqueles que estão apaixonados. Deus, Senhor, estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos nesta noite. Senhor, pela tua misericórdia, meu Deus, deixa o propósito, Deus, deixa essas palavras, e é a tua vontade, se é melhor para mim, Senhor, estenda as tuas mãos para mim, deixa para a glória do teu nome. Dá esta noite uma palavra que venha, Senhor, nos levar ao teu nome, que venha nos despertar, que venha nos acordar, que venha revelar a nossa vida para estar mais perto, diante da sua presença, para que nós possamos obedecer melhor o teu ensinamento, a tua doutrina e a tua palavra. Nesta noite estamos convertidos, estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos também para aqueles que vão se batizar, Jesus, aqueles que vão descer as águas bautismal, para que ele possa ter temor, para que ele possa, Senhor, fazer, ó Deus, a tua vontade, como nova criatura em Cristo Jesus. O teu novo convertido, aqueles que se entregaram à tua palavra. Retira as tuas mãos na vida daqueles que estão casais, Senhor, a família, os filhos, em nome de Jesus Cristo, opere, Senhor, maravilhas, repreendendo todo mal que se levanta contra esta obra, contra esta igreja. Senhor, repreenda em nome de Jesus. Quebre toda barreira, toda interferência, tudo aquilo que vem sendo de encontro, aquilo que não deixa a tua igreja se unir, a tua igreja chegar aos teus pés. Jesus, repreenda nesta noite tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que vem, Senhor. Aleluia! Jesus derruba por terra o vento, derruba por terra a luta, derruba por terra o espírito de morte, de suicídio, tudo aquilo, meu Senhor, que assola teu povo diante da tua presença. Mas que teu Espírito Santo ache lugar, que possa operar na minha vida e na vida do teu Espírito, da tua escolha. Que eu possa abrir meu coração e te agradecer por tu ser meu companheiro, meu consolador de verdade. Toma conta nesta noite de cada uma vez quando resolvamos e não para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
eterno, querido Pai, nós te louvamos. Exaltamos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu agradeço a Deus pelas vidas que aqui estão, rogando também o teu cuidado e proteção àqueles que estão a caminho desta casa, Pai, de oração. Aos irmãos que estão em casa, seja a tua bênção sobre eles, sobre os seus lares, suas famílias, e que a tua presença seja percebida, Senhor, trazendo assim confiança, ousadia, coragem do Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, pelo livramento deste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Aos irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé para juntos agradecermos a Deus por esta oportunidade. Também peço que o cooperador José Maria venha cá fazer essa oração inicial. Em seguida, nosso irmão evangelista tem a oportunidade de louvar Deus com o hino da harpa cristã. Graças ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, para o papai do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Altíssimo soberano Deus, Eterno soberano Deus, Pai, nosso Deus, que agradecido mais uma vez por estar aqui. Seja adorado nesta noite, na vida do Senhor, A este jogo que vier, eu me perdoe. Este momento, esse dia. Permanece percebendo o resto Amém. Venha louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. aleluia, Glória a Jesus. aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Isso aí. Aleluia. Deus Eu abençoe. cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória. Maravilha, né? Isso na casa do Senhor. É um privilégio, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? E quantos gostariam de estar aqui, porém não tem essa oportunidade, né? E outros mesmo que não têm esse desejo mais de aproveitar as oportunidades que nós temos, né? Mas para nós que estamos aqui, é privilégio que nós possamos agradecer a Deus por esse privilégio. Para não tomar muito tempo, eu quero louvar com a igreja o hino 306, que é um culto de ensino, e na nossa harpa a gente tem hino para todos os trabalhos, né? Tem para de ensino, ciclo de oração, tem para de Natal, aniversário. Então a harpa cristã ela tem os hinos adequados para cada culto. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde mana
senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos vai ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o ponto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Amém, irmão, né? Ela é a luz que guia, né? A palavra de Deus é tremenda, né? Ensina que ele fala claramente, né? Que é uma luz que guia pela senda da paz, que alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás. Então, se nós demos crédito na palavra de Deus, lemos ela, pondo em prática, quer dizer que eu digo assim, remoendo, né? Muitas vezes a gente só quer ler, né? Ler rápido. Eu digo, eu não li a Bíblia toda, mas aquilo um pouquinho que eu gosto de ler, eu gosto de meditar. E aí, quando a gente medita na palavra de Deus, realmente, irmão, ela tem essas qualidades para a nossa vida, né? Ela é uma luz, é um farol. Eu não sei se o irmão já viu, eu andei ali naquelas estradas desertas de Minas Gerais, e às vezes a gente tem que botar o farol bem, né? Focar mesmo assim, para a gente pegar bem a estrada e ver o que está ali, né? Porque é um farol, quando ele aumenta ali, quem sabe dirigir carro, vê na volante ali que tem que, às vezes, você aumentar aquele farol, que às vezes até nos encandeia. E a palavra de Deus, ela tem esse objetivo também. Então, que nós possamos meditar, né, na palavra de Deus, né, como diz, dia e noite, ela me fala, para que nós possamos, né, ir bem, ter a nossa conduta bem com o Senhor. Né, porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Eu agradeço essa oportunidade, que Deus assim, nos abençoe. Vamos ouvir mais um hino, irmã. Nessa oportunidade nós vamos contribuir com dízimos e ofertas. Amém? Nós tivemos espírito. Glória a Deus. Orando ao Senhor, que é digno de ser. Glória seja dado o seu nome, meu Deus. Eu creio. Glória a Jesus. E o hino também, que é o 500 e... Glória a Deve Jesus. ser ainda. 500 e... Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome. 515, irmãos. Se não me engano, é o 515 que fala também de... Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Aleluia. Se Cristo comigo vai, eu irei.
se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando-os boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Sem Cristo comigo vai, aleluia, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois da sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Aleluia! É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, que privilégio, meu irmão, aleluia. É meditar na palavra do Senhor, aleluia, louvar a Deus com a alma. O Senhor se faz presente nesse lugar, aleluia. Como é maravilhoso quando a gente vem para a casa do Senhor
com o coração aberto, com o coração de adorador. E não tem trabalho, pode ser dia de domingo, pode ser dia de terça, pode ser qual dia da semana, mas se a gente vem com o coração de adorador, com certeza você não sai da maneira que você entrou. Que Deus assim vos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que bênção. Vamos orar então a Deus. Nos coloquemos de pé. Aleluia. Glória ao Senhor, Pastor Edson. Aleluia. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, neste momento te agradecemos, Jesus, por sentir a tua presença neste lugar. Hanave Assurimide, Hanavasu. Ai, terra, Hanavasurimide, desperta enquanto é tempo, terra canta na nação. Ai, quanto está despercebido. Mas desperto nesta noite dizendo: levanta a sua cabeça. Querido Deus, eu te agradeço nesta noite. Eu te agradeço nesse instante por estar na tua presença. Neste momento eu sinto tão forte a tua presença, Senhor. Oh, querido Deus, estenda tuas mãos nesta noite. Usa teu servo na palavra, dando força para que a tua igreja nesta noite glorifique o teu nome. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos. Que Deus nos permita pregar. Pode sentar, irmãos. Sentem dando glória a Deus. Nosso Deus está aqui, já provou. Ele não precisa provar nada. Mas Ele já tem nos dado a confiança de que não estamos aqui em vão. Ele nos trouxe aqui para estar conosco, falar conosco, se relacionar conosco e dizer: estou convosco, aleluia. É assim que Deus faz. Viemos com o coração, irmãos, vem com o coração limpo, em interesse, em sinceridade, para adorar a Deus. É assim, Deus, Ele corresponde, Ele nos responde. Aleluia, glória a Deus. E os irmãos vão ver, por esta mensagem, por essa breve doutrina que nós traremos nesta noite, que o Senhor está na direção de tudo. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje um pouco. Eu pensava até em pregar esta palavra domingo, mas, como eu disse, durante um momento de devoção, o Senhor nos dirigiu a pregar outra palavra domingo. Então essa ficou para hoje. E aí, por que desta palavra hoje, irmãos? Nós, na verdade, sabemos de muitas coisas, né? E hoje é culto de doutrina, então basicamente vamos tratar com a igreja. E muitas vezes, irmãos, nos causa tristeza algumas situações. Mas, para a honra e glória do Senhor, situações que causam tristeza são muito poucas, comparada às alegrias que recebemos neste lugar. Vendo neste lugar com os meus irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Sou muito feliz aqui, mas problemas há e que nos traz tristeza. E o Senhor já tem falado conosco nesta noite, por
comigo pelo servo, dizendo que é tempo de despertamento na igreja. Fala com Graúna, mas fala com toda a igreja de Cristo. É tempo de despertar. E isto nós temos lutado, mas não cabe somente a nós, não é com a nossa força e capacidade, mas se o coração estiver aberto, se a igreja estiver receptiva a ouvir a palavra de Deus e a deixar que o Espírito Santo, a diferença que isto fará. Irmãos, e neste saber de muitas coisas, nós vamos orar e clamamos a Deus e perguntamos a Deus se o nosso trabalho tem sido feito a contento do Senhor, se estamos sendo, se estamos caminhando na direção que Ele quer que nós caminhemos. E aí ficou algo martelando na minha cabeça, e até alguns estudos que eu tenho visto, não para esta palavra, mas porque a gente vai estudando um pouquinho, para tentar melhorar a qualidade do ensino para os irmãos, e Deus tem falado sobre essas questões de divisão, de muito hedonismo, que é aquele alto prazer, é o prazer a qualquer custo que o mundo tem apregoado a nós, e a igreja tem aceitado isso. E aí ficaram 3 perguntas para mim nessa semana. O que pregar? Quando pregar? E como pregar? Por quê? Nós estudamos, oramos, pedimos direção a Deus, estudamos de novo, gastamos um tempo, por assim dizer, porque não é gastar, é investir, na verdade, porque ainda que a palavra não chegue aos corações, no meu já entrou e eu guardo e vivo ela, louvado seja o Senhor. Então, o que pregar à igreja nesses dias? Quando pregar? Irmãos, por isso que eu disse, prestem atenção no que Deus já tem feito nesta noite, confirmando aquilo que eu tentarei trazer aos irmãos completamente, mas pelo menos em parte eu tenho certeza que faremos. A irmã diz, não há dia, domingo é dia, terça-feira é dia, quinta-feira são os dias de culto oficiais, mas todos os dias são dias de ouvir a palavra de Deus e o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E aí vamos lá para 2 Timóteo, capítulo de número 4. Uma carta pastoral. Deus falou comigo, mas é para toda a igreja, irmãos. Então o que nós vamos pregar? Paulo em Gálatas, ele vai falar, procuro eu agora agradar a homens? Não antes agradar a Deus? Então, irmãos, tudo que eu fizer aqui, primeiramente, é para agradar o meu Deus. É para servir ao meu Senhor. E certamente, se eu servir bem a Deus e agradar a Deus, vocês serão bem servidos. Porque assim Ele permitirá que eu continue aqui. Assim como os irmãos também, servindo a Deus de forma que lhe agrada, os irmãos servirão uns aos outros conforme a vontade do Senhor. Amém? Por isso que a palavra é para todos nós. Diz assim, versículo 1. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que faça o quê? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Louvado seja o Senhor. Até aí por enquanto. Então o que pregar? A palavra. Em todo tempo nós devemos nos concentrar, principalmente todos nós, vocês que pregam no evangelismo pessoal, no evangelismo com a igreja, na família, nos vizinhos, aos vizinhos, no serviço. O que vocês têm que pregar? A palavra. E nada além da palavra, somente a palavra de Deus. Então, esta pergunta, Deus me responde conforme Paulo ensina ao jovem presbítero Timóteo. E intimidado às vezes, porque tímido ele era também. Olha, pregues a palavra. Eu falo isso para você, eu conjuro-te, eu rogo a você, Timóteo, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e veja, Ele que virá para julgar vivos e mortos no seu reino.
que você pregue a palavra. E quando devemos pregar? A tempo e fora de tempo. E o que isso nos traz? Em todo tempo nós devemos pregar a palavra de Deus e nada mais do que isso. E por que isso nos vem hoje à lembrança? Porque estamos vivendo dias em que se prega uma falsa palavra. Se usa de partes da palavra de Deus para trazer ensinos de autoajuda, de vanglória para o homem, de exaltação do homem, pervertendo, corrompendo a palavra santa de Deus. Então, o que pregar? A palavra. Quando pregar? A tempo e fora de tempo. E como nós devemos pregar? Com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra também não serve para nós atingirmos uns aos outros, não serve para nós condenarmos ninguém. A palavra não é para isso. A palavra serve para confrontar o pecador, para que venha o arrependimento, mas não é para a nossa condenação, mas sim para a santificação. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na doutrina, o que é doutrina? No ensino, o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos, que tão somente permaneceram pregando aquilo que receberam também do Senhor. Nós devemos pregar em todo o tempo a palavra, com longanimidade. Nós temos visto, irmãos, infelizmente, para a vergonha do Evangelho e escarnecimento do nome de Cristo, e ai daqueles por quem tem vindo isso, que muitos estão indo aos púlpitos e atacando a igreja, ofendendo a igreja, batendo na igreja, com falsas premissas, com o objetivo de pregar que a igreja tem que ser santa e tem que ser mesmo, usando de outros artifícios que não passam de costumes. E os bons costumes são bons e devem ser preservados, e eu não vou pregar contra eles, mas digo que a palavra de Deus está preocupada muito mais com o teu interior do que o seu exterior. Porque uma vez a palavra entrando em nós e nos transformando, nos fazendo novas criaturas em Cristo, nos santificando, o nosso exterior refletirá aquilo que a palavra já tem feito em nosso interior. Por que estamos vindo ao culto? Por que estamos nos dedicando a sair de casa para ouvir alguém falar ao microfone? Que palavra você quer ouvir? Vai chegar um tempo, talvez, que eu tenha que perguntar à igreja. Eu não farei isso, mas aquele que estiver na frente, se não tiver a ousadia do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para agradar a Deus primeiramente, vai perguntar para a igreja: qual a palavra que vocês querem ouvir hoje? E aí alguns vão dizer: eu quero a de Apolo, eu quero a de Cefas, eu quero a de Paulo, eu só quero a de Jesus. Todos estão errados nisso. Sabemos que isso fala de uma divisão, e é o que tem acontecido com muitas pessoas. E ainda que não seja toda a igreja, mas essas divisões trazem reflexo na igreja, porque não querem ouvir a sã doutrina. Irmãos, nós somos uma igreja, eu creio assim, privilegiada por Deus, porque aqueles que aqui têm pregado têm se submetido à vontade de Deus e buscado em Deus trazer um alimento forte para a igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso tem refletido na vida de muitos, mas há muitos que não querem ouvir estas palavras. E o que nós temos visto? Outro dia eu assistia, nós vamos tentar falar aqui de uma igreja que, irmãos, tinha tudo menos a palavra. Era música de toda qualidade, na verdade parecia uma outra religião aí que nós conhecemos. É um roda-roda, e é uma correria para lá e para cá. E a palavra, irmãos, a palavra, nós olhamos para Jesus, ele se assentava para ensinar, e havia uma multidão que ficava ali perto dele, para ouvir a sua palavra. Jesus não precisava de microfone, Jesus não precisava gritar, nem apelar para a emoção de ninguém. A única coisa que ele fazia
era trazer a verdade, pregar a palavra que Deus Pai lhe incumbiu, as boas novas de salvação, trazer o reino de Deus até nós. Louvado seja Deus. E Paulo incentiva e na verdade roga a Timóteo que assim se faça, porque ele vai dando continuidade aqui, ó. Vai vir tempo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Como assim não sofrerão? Sofrer aqui é no sentido de ser atingido, ser acometido de uma sã doutrina. Não receberão, não aceitarão a sã doutrina. Vai chegar esse tempo, já chegou. Naquele tempo, Paulo já avisava, porque havia ali inserido no meio do povo de Deus falsos mestres, que estavam ensinando palavras pervertidas. E ainda que Timóteo fosse jovem, ele deveria ter ousadia e permanecer firme na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, e ensinar em todo o tempo e repreender. Está aqui, ó, redarguas, repreenda, mas também encoraje, exortando, é encorajar. Então a palavra de Deus, ela tem tudo isso para nós. Ela vem nos disciplinar, vem nos advertir, mas também vem nos encorajar, santificar, trazer confiança em nossos dias. Muitos não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que eu disse aqui? Eu quero ouvir Paulo, eu quero ouvir Apolo. Ah, não, mas se tiver um pregador tal lá, aí enche a igreja. E está ali os obreiros da igrejinha, ajoelhando, lendo, cansado às vezes do serviço, mas madrugando, anotando, pesquisando, ouvindo outros estudos, outras pregações, a fim de trazer o melhor para a igreja. Mas esse não serve, porque eu gosto de ouvir aquele outro. Tem gente brigando na igreja, irmãos, por causa de pregador A, por causa de pregador B. Não, é a palavra de Deus. Quem estiver pregando a palavra de Deus, a esse dai ouvidos, porque ele não fala de si, mas fala pelo Espírito, e pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem fala com a igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Muitos estão procurando, aí vem aquele camarada que até tem uma simpatia agradável de se ouvir, e ele senta no banquinho. Tem muitas estratégias hoje, né? Senta no banquinho, música de fundo, e a música tem esse poder de trabalhar em nossa alma, com as nossas emoções e sentimentos. Alguns usam até de algumas estratégias que a igreja às vezes não compreende quando falamos, e vai inserindo em nós falsas doutrinas de demônio até. Exaltação do próprio homem, esquecendo que Deus é quem deve ser exaltado. Não confrontam mais o pecado, mas querem trazer à igreja a aceitação de todo o pecado, não é dos pecadores, não. E devemos, às vezes, continuar em um falso ensino do amor de Cristo, de que devemos aceitar também o pecador em sua continuidade no pecado. E não é assim, irmãos. Tanto que Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que aquele que estava ali cometendo um pecado que nem entre os ímpios se nominava, ou era aceito, deveria ser excluído e sofrer a vida que ele estava escolhendo viver. Para quem sabe assim, lembrando das palavras, lembrando dos ensinos que teve, o seu espírito fosse salvo. Glória a Deus que depois, ao que tudo indica, ele voltou, à comunhão com o povo ali em Corinto. Então, irmãos, comichão nos ouvidos, eu quero ouvir aquilo que me agrada. Isso quer dizer o quê? Ouvir o que me agrada. E nem sempre a palavra de Deus, ela é agradável ao primeiro momento. Porque quem gosta de ser confrontado? Ninguém gosta, irmãos. Mas esse confronto da palavra de Deus com o nosso espírito, com a nossa vida conosco, nos traz um alimento que vai nos fortalecer, uma correção que nos coloca no prumo, no caminho correto. Mas muitos estão assim, buscando para si doutores, escolhendo pregações que afaguem o seu ego, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meu Deus, como é difícil.
Às vezes tem palavras mais duras do que essa aqui só está comprovando aquilo que já desde o início do culto tem acontecido, e nós glorificamos a Deus por isso, para que nós estejamos atentos a não enredarmos para esse lado, porque é muito fácil nós sermos elogiados, é gostoso ser elogiado, é gostoso ser exaltado. O homem tem essa vaidade, o ser humano tem essa vaidade. O difícil é ser criticado na medida correta, no intuito de que nós melhoremos como pessoas, e principalmente como servos de Deus. Mas quando nós entendemos o que Deus está falando conosco, quando nós entendemos o amor de Deus, a longanimidade de Deus, que é o amor com paciência, em nos corrigir, para sermos aperfeiçoados, para que no dia em que Ele for apresentar a sua noiva, nós todos sejamos esta noiva, para chegar diante do Pai, sendo honrados, a alegria do Senhor em nos receber e apresentar ao teu Pai. Olha, valeu a pena o sacrifício na cruz, eles estão aqui, louvado seja Deus. Agora, quanto a Timóteo, ele diz: sendo sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O Senhor nos enviou a pregar a palavra dele. Aleluia. É para irmos pregar a palavra e, olha, fazer discípulos. Quanto tempo faz que não fazemos um discípulo? Temos sido mestres do quê? Quando alguém olha para nós, o que ele aprende? O que nós temos ensinado? Qual é a doutrina que nós temos entregado a algum discípulo que tentamos fazer? Irmãos, é tempo da igreja fazer discípulo. Muitos vêm à frente, aceitam a Cristo, mas e depois? Nós daqui estamos fazendo discipulado, a irmã Angélica aí sofre, mas veja a dificuldade de manter as pessoas ali. E é só um ano, hein? É só um ano, mas vale a pena. Aí, 4 vão para o batismo, e eu tenho certeza que será diferente de muitos outros que já ocorreram aqui, porque agora eles vão fundamentados, eles vão preparados. Nós vamos ver a diferença, porque foram feitos novos discípulos, por meio do que? Da doutrina, da sã doutrina da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem são esses homens? 1 Timóteo capítulo 4. Versículos 1 ao 5 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. Aqui ele está falando de apostasia, que é o abandono total da fé, sem retorno. E nós vemos hoje muitos homens e mulheres que outrora, grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, mas que no decorrer da sua caminhada, pela vanglória, pelos elogios, por alcançar um sucesso que não é deles, mas é dado por Deus, abandonaram a fé, se tornaram hipócritas, pregam uma coisa e vivem outra. Aqui há uma opressão dos falsos mestres que queriam trazer as leis, judaizar os cristãos gentios. Mas para os nossos dias, o que nós vemos aí, irmãos? Tanta invencionice, tanto misticismo, sincretismo, que é a mistura das religiões, ou não há no nosso meio. Ecumenismo, que é a união de todas as religiões, como se de fato todas adorassem o mesmo Deus. E nós sabemos que isso não é verdade, porque não são todos os caminhos que levam a Deus, não. Há só um caminho, e ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Temos que tomar cuidado com estas pregações, que às vezes não estão explícitas, mas na hipocrisia, na mentira, levam o povo a caminhos que parecem ao homem muito bom, é muito bonito, mas ao final caímos em um abismo profundo. Então, o Espírito Santo de Deus avisou, ele disse expressamente, está claro que vai acontecer, e nós estamos vendo isso. É por isso que tem tanta briga. A briga não é pelas almas, a briga é pelas pessoas. E qual é a diferença disso? As pessoas, vêm, trazem o seu dízimo, trazem a sua oferta, e ofertam de acordo com o que eles conseguem convencer. Então, querem encher igrejas, mas as almas que foram compradas por Deus. Eu não preciso brigar com a igreja do Orion pelas almas. Não está pregando a mesma palavra. Que visão é essa? O importante é que todos estejam na presença de Deus. Então, aquele que é pastor, aquele que é um líder, ou qualquer um de nós que pertencemos ao rebanho de Cristo, o nosso desejo, mais do que alguém esteja em nossa denominação, é que esta alma seja salva e esteja em Cristo e faça parte da igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Olha lá em Gálatas, Paulo, aqui, ele mostra uma certa ira com os irmãos da Galácia. E por que isso, irmãos? Porque logo eles se desviaram, deixaram o evangelho que fora pregado a eles por Paulo. Olha só o versículo 6. Maravilho, ele se espanta, de que tão depressa, como é rápido, irmãos, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não há outro evangelho, só há um, e ele é o evangelho de Cristo. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, ou não há? Há. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja ai daqueles, longe de mim, misericórdia tenha o Senhor de mim, de que eu venha aqui e pregue uma palavra que não é a de Deus, induzindo e conduzindo o rebanho de Cristo à perdição. Paulo vai dizer que seja amaldiçoado este que assim faz. Irmãos, olha as palavras da Bíblia, olha como esses apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, como que eles ensinam. E muitas vezes, se pregarmos verdadeiramente como aqui está, muitos não querem receber, dizem, o pastor pregou uma palavra dura, mas se a palavra é a de Deus, e ela está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, reclame com Deus então. Esses homens, muitos dizem que os admiram, mas se eles viessem aqui e pregassem essa palavra hoje para a igreja do Graúna, se soubessem de coisas que acontecem no Graúna, como que nós receberíamos esses homens? Se o apóstolo Paulo chegasse aqui e dissesse, eis que há entre vós mentirosos e facciosos, que dividem a igreja de Cristo, e pervertem a igreja do Senhor, com intrigas, com mentiras, com fofocas, com divisão, com falsos testemunhos, com avareza, com adultérios, com vícios, com corações duros, com dura cerviz. Arrependei-vos, arrependei-vos. Como receberíamos Paulo, João Batista, Jesus? É dura esta palavra? Quer ir com eles? Pedro fala, não, coração aberto, receptivo ao que diz o Espírito Santo. Deus, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Apocalipse vai dizer sobre o livro da profecia, mas serve para a palavra de Deus. Ai daquele que tirar um J, um tio,
Vamos ver Apocalipse, capítulo 22. Meu Deus, a hora passa rápido, né? Versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Louvado seja Deus. Se alguém trouxer outro evangelho, seja o pastor Nunes, pastor Edson, evangelista Reginaldo, seja um anjo que não seja o evangelho de Cristo, seja amaldiçoado. Lógico, eu estou dando exemplo nosso aqui, sei que esses homens pregam a palavra de Deus, por isso nós confiamos no que eles têm pregado e temos testificado aqui de que Deus os tem usado. Sabemos que se vier um anjo e pregar outro evangelho, certamente não veio da parte do Senhor, não é um anjo de Deus. Mas sendo assim que fizer, se eu assim fizer, seja eu amaldiçoado, e meu nome será riscado no livro da vida da cidade santa que está nesse livro. Louvado seja Deus. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, em Atos 20, versículo 9, nós temos uma passagem que Paulo, pregando, se alongou mais um pouco, e um jovem, talvez adolescente, estava ali na janela e caiu do terceiro andar. Meu Deus, quantos estão assim, irmãos? A palavra sendo pregada e o camarada, a pessoa está na janela, distraído, porque não suporta. Ah, mas está muito cansado, está alongando isso, eu quero aquela palavra de fogo, avivada. Irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Se todo mundo pregasse igual, se todo mundo falasse igual, se Deus desse a mesma palavra para todo mundo, eu digo na forma de se expressar, na forma de trazer a igreja, não é assim. E o que importa se alonga desde que não seja enfadonha, no sentido de que a palavra já não é mais de Deus, mas enquanto Deus está falando, estejais atento, não se distraia. É o suficiente para que caia e morra. Mas se ainda houver condições, Deus há de ressuscitar. Louvado seja Deus, porque eu te vou ressuscitar. Não suportou o alongar-se. E quantos estão assim? Nós vamos em igrejas, misericórdia, é uma cantoria, e canta, e depois entrega com 10 minutos, 15 minutos para o pregador. Amém, glória a Deus, se Deus usar em 15 minutos e Ele faz isso. Não é necessário que se pregue 1 hora, não é necessário que se pregue 40 minutos ou 2 horas. Mas irmãos, a questão não é o tempo que lhe foi dado, a questão é a vontade de ouvir a palavra de Deus. A questão é a ordem, a reverência ao momento da palavra. Então vamos cantar, vamos nos apresentar, mostrar o quanto somos bons, mas nós viemos ao culto para orar a Deus primeiramente, render louvores ao Senhor, sim, mas ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, que santifica. Oh, glória a Deus! Então, temos que ter mais reverência e dedicar tempo à palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas quando nós vemos lá em Neemias 8, dos versículos 1 ao 12, o povo que voltou do cativeiro após 70 anos cativos, foi preparado ali um púlpito para Esdras, e ele leu do raiar da manhã até o meio-dia, se não me engano, davam mais de 6 horas de pregação, e o povo não se cansava. O povo ouvia aquela palavra e reconhecia que falhou com Deus, porque a palavra de Deus vai revelando
as nossas mazelas, nossos pecados, revela também aonde estamos indo bem em nossas vidas. E aquele povo chorava, irmãos, quanto tempo eles ficaram no cativeiro, longe da sua terra, voltaram para lá, estavam nas suas casas, né? No templo de Deus reconstruído, a casa de Deus, ouviram a palavra, num púlpito ali feito para aquele momento. Não ia, vou chorar, não chore não fiquem tristes não, vamos festejar, vamos festejar, irmãos, ouvir a palavra de Deus não é para nos entristecer, é para glorificarmos a Deus, temos que nos alegrar com a palavra de Deus. Se Deus nos corrige, glória a Deus, se Deus nos encoraja, glória ao nome do Senhor, em tudo dai glória, em tudo dai graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor é para conosco. Que exemplo! Agora vamos precisar, eu lembro, irmãos, nós falávamos um dia, pode ser que a igreja feche. E a igreja fechou, não era como eu pensava, mas fechou. E eu ouvi muitas reclamações, o povo chorando, pastor, quando vai abrir de novo? Pô, pastor, não aguento mais, não vejo a hora de abrir a igreja. A igreja abriu de novo. E nós estamos aqui pregando. Mas sabe o que é interessante? Nós mandávamos mensagem, pastor. Pregávamos sozinho aqui, no celular ligado e gravando. Quantos ouviram a palavra? Não precisa falar, né? A pergunta é retórica, né? Não precisa de resposta de ninguém. Quantos ouviram as palavras que foram gravadas e foram encaminhadas? Não é verdade? Nós sabemos que não foram muitos. Espero que pelo menos um tenha ouvido. E eu ouvi. Irmãos, a igreja abriu, irmãos. E a escola bíblica está esvaziando. Glória a Deus, vocês estão aqui, o culto de ensino tem sido uma bênção, mas poderia ser melhor. Em sentido de participação. As quinta-feiras, como é que estão? Poderia ser melhor. Então, nós dizemos que queremos a palavra de Deus, quando nos falta, começamos a ficar famintos, raquíticos, e começamos a clamar a Deus pela palavra. Mas quando a palavra vem, alimentou, fartou, né? Já está saciado. Boa essa palavra, saciado. Me saciei. Quando eu sentir fome de novo, eu vou. Todo dia, irmãos, temos que ter fome da palavra de Deus. É um alimento gostoso que vem do céu. Ele não pesa. Não, ele não pesa. Louvado seja o Senhor Jesus. Veja, dentro da igreja, eu disse aqui quantas igrejas em que a palavra de Deus está perdida. Em 2 Crônicas, capítulo 34, dos versículos 14 ao 19, nós vemos que Josias, depois que ele aboliu a idolatria, né? Ele assumiu o reinado de Amon, que era um idólatra, que tinha assumido o reinado de Manassés, que ainda que no final de sua vida tenha se consertado ali com Deus, mas ao longo destes anos, são 72 anos, que o povo estava ali disperso, porque foi no 18º ano do reinado de Josias, que o sumo sacerdote Ilquias achou o livro na casa de Deus, o livro da lei na casa de Deus. Quantas igrejas, irmão, nós vemos lá, usando o microfone para dizer que está pregando a palavra de Deus, mas não vemos nada, não sai nada. São chavões para exaltar o homem, para prometer vitórias que Deus não prometeu, para que alegre as pessoas se sintam à vontade na igreja e fiquem ali e contribuam e façam com que alguns enriqueçam. São igrejas onde a palavra de Deus está perdida. Veja como que pode, o livro da lei estava lá e foi encontrado pelo sumo sacerdote, porque estava perdido. Meu Deus, quanto tempo! Quando entregou ao rei Josias e foi lido para ele, que ele entendeu ali, era o Pentateuco, uma cópia do Pentateuco talvez, e foi lido para ele, que ele entendeu que o povo estava longe da vontade de Deus. Ele rasgou as suas vestes, depois mandou, que fosse ensinado, que se espalhasse aquilo. Mas quantas igrejas que a palavra de Deus está perdida, e o povo está se reunindo, mas não tem alimento. É tudo, é um alimento superficial, e o povo está pensando que está se enchendo, mas está vazio.
Eu espero em Cristo que não seja o nosso caso, irmãos. Aqui tem a palavra de Deus, eu creio nisso. Louvado seja o Senhor. E que nós nunca percamos a palavra de Deus dentro desta casa. Louvado seja o Senhor Jesus. Isaías 55, 10 a 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Está falando aqui de provisão, de alimento. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Louvado seja. Se é a palavra de Deus, oh glória a Deus, não volta vazia, irmãos. Se é a palavra de Deus, não voltará vazia, mas cumprirá o seu propósito, porque o nosso Deus é poderoso, a sua palavra é poderosa, é alimento para nós. Louvado seja Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória ao Senhor. Esta palavra é indestrutível. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Louvado. Irmãos, podem querer queimar a Bíblia, já tentaram tantas vezes, ainda tentam, querem atualizar a palavra de Deus para se amoldar ao pecado deste mundo, não conseguem. A palavra de Deus é eterna. Louvado seja o Senhor, indestrutível, infalível, inerrante, transformadora, poderosa é a palavra do Senhor. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão. Nós vimos aqui, se fará um novo céu e uma nova terra, mas o Senhor diz: o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras não vão de passar. Louvado seja Deus. Hebreus 11:3 vai dizer, vamos ler lá, por favor, quem achar primeiro leia. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, traz à existência aquilo que não existe. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesta noite Deus está dizendo para nós que haja luz em nós pelo poder da tua palavra. É a palavra de Deus que ilumina. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, irmãos, quer saber? Esse é o poder da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés, para os nossos pés. Nesta noite Deus ilumina o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra, e é luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Aquele que tem a palavra de Deus, que guarda os mandamentos do Senhor, são os que o amam. Louvado seja Deus. O salmista diz, ainda no verso 11 deste mesmo salmo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardemos a palavra de Deus, irmãos, com a palavra de Deus em nosso coração, e nós vivenciando ela todos os dias, nós não pecamos contra Deus. Quanto mais nós meditamos, ele disse: olha, Josué, tenha bom ânimo, né? Por quê? Porque Deus estava com ele, mas também disse: olha, medita na lei dia e noite. Meditar, irmãos, não é só ler, eu já disse aqui em outra oportunidade. Meditar é realmente ler e buscar entender e se alimentar. Quando nós nos alimentamos, é necessário que o nosso corpo faça a digestão, para que aquilo que é bom do alimento
seja transformado em proteínas para nos nutrir, para nos deixar forte, e o que não é bom seja lançado fora. Mas a palavra de Deus é alimento puro. Oh, glória sejam dadas a Deus. E quanto mais nos alimentamos, mais forte ficamos, mais nutridos ficamos, e assim vamos vivendo dia após dia em perseverança de fé, porque é ela que nos dá força. Olha só como ela é poderosa. Romanos 1,16 diz: e nós temos que também assim dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele continua primeiro do judeu e também do gentio ou do grego, mas ele é poder de Deus para a salvação, portanto, de todos, não somente da nação escolhida lá no Antigo Testamento, na primeira aliança, mas para todos aqueles que creem. Ela é salvação. Irmãos, é a palavra de Deus que transforma. Eu, antes de levantar as minhas mãos a Cristo, eu comecei a ser liberto na leitura, na meditação da palavra. Quando me entregaram uma Bíblia e disseram: olha, começa a ler por aqui. E conforme eu ia lendo, aquilo que estava errado ia sendo consertado em minha vida, até o dia que eu não resisti mais e me entreguei ao Senhor, e até agora que estou para a honra e glória do nosso Deus. É a palavra de Deus, é somente a palavra. Louvado seja o Senhor Jesus. A igreja tem que desejar. E não nos diga que não há incentivo, porque estamos aqui lendo livro após livro aos domingos. Temos a nosso propósito de leitura anual para ler a Bíblia completa neste ano ainda. Louvado seja o Senhor. E não é fácil cumprir esse propósito. Temos a nossa escola bíblica, temos o discipulado, temos nos dedicado ao ensino, à pregação da palavra. E, irmãos, com toda a preocupação e zelo pela vida de vocês, pela vida espiritual de vocês, os irmãos podem ver que raramente eu trago alguém de fora para pregar aqui. É raro. Por quê? Porque aqui nós temos homens e mulheres que são comprometidos com a verdade. E é por isso que vocês estão sendo bem alimentados. Se nesta noite a palavra de Deus nos confronta, glorifiquemos a Deus, nos arrependamos do nosso pecado, lancemos-nos aos pés do Senhor e rogamos Deus. Assim como Jesus falou ao Pai, pelos seus discípulos, eu repito, e faço das palavras de Jesus Cristo neste momento as minhas: Senhor, santifica-nos. Eu também, Senhor, na verdade, a tua palavra, Deus, a maior profecia, a maior revelação. Oh, glória a Deus, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glória, 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 glória. Exaltado seja Deus, irmãos. E eu dizia que o Senhor confirmava por quê. Eu estou desde, acho que de ontem, eu não sei se hoje de manhã, que eu não guardo muito bem, né? Desde hoje eu estou cantarolando aquele primeiro hino, irmão. Falei, irmão, eu vou cantar um hino aqui que tem a ver com culto e doutrina. E ela começou a cantar, eu falei, glória a Deus, confirmando que eu estava hoje lá cantarolando, né? Eu não sei cantar decorado, né? A palavra de Deus é doce mais que mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel. Oh, glória! Rocha viva continuamente. Oh, glória a Deus, a irmã cantou, é Deus, irmãos. É Deus, não existe coincidência. Tudo Deus tem propósito, Ele prepara tudo para confirmar. Oh, que Ele está no controle dessa igreja. Essa igreja é dele, pertence a Ele. Vocês pertencem ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, querido Pai. Obrigado, Senhor, que noite o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. O que o Senhor tem feito, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Continue abençoando esta igreja com a Tua presença. Senhor, sabemos que as demais coisas o Senhor nos acrescenta. O que nós queremos então? O que nós queremos, Senhor, é a Tua presença. É a Tua presença em nossas vidas. É a Tua presença nesse lugar. Senhor, queremos o Senhor em todo o tempo. Dependemos, desejamos o Senhor. Oh, Pai bendito, guarda o Teu povo. Dispersa-os debaixo da Tua santa proteção. Livra-os do mal, Senhor. Os irmãos que estão em casa, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas aos seus lares, às suas vidas. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela oração, pela palavra
grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, digamos juntos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas, Senhor, isso deixa o microfone.